Voltamos a apresentar Tudo de Bom. Oferecimento Fabricenter 470. Estamos voltando ao intervalinho comercial e hoje conversando então com a advogada Fabiana dos Santos Linhares, falando sobre judicialização de políticas públicas de saúde. Fábio, só para dar uma recordada ao pessoal que mudou de canal, né? Agora parou aí no Tudo de Bom. Então, o que é a judicialização de políticas públicas de saúde? Eu diria que é um fenômeno aí social e jurídico que tem acontecido ultimamente, que é essa busca, né, do cidadão brasileiro dizendo, como se colocasse a Constituição no peito, dissesse ao judiciário: eu tenho direito à saúde, eu não tenho condições, ou eu preciso, ou esse medicamento não está disponível para mim, ou esse tratamento não está disponível para mim, e ele vai, se dirige ao judiciário, pede uma liminar para conseguir. A pessoa precisa disso para poder viver bem, viver com qualidade de vida, então ela tem que recorrer de alguma forma. E muitas das vezes a qualidade de vida é um segundo plano. Naquele momento ela corre risco de morte. E ela está lá pleiteando e dizendo assim: caso contrário, caso eu não obtenha, né, como eu já tive aqui um caso de um cidadão com neoplasia, com câncer, uma região bem difícil do organismo, fui intimada essa semana aí de que saiu a sentença do processo dele, ele é falecido já. Né? Não conseguiu. Não deu tempo. Não deu tempo porque a situação dele era bastante urgente e ela foi uma das primeiras ações que a gente propôs. E o que acontecia há 7 anos atrás, quando essa ação tramitou? Era um assunto completamente novo. Como vai ser novo, eu acho que isso vai acontecer, as pessoas irem judicializarem outras políticas públicas, como, por exemplo, de saneamento básico. Imagine, né, que se um cidadão que diga assim: eu quero meu direito a saneamento básico, a Constituição disse que a ausência de saneamento básico atrai doenças, eu quero. Eu acho que a gente está assistindo, que nada mais é do que fazer valer a nossa Constituição. Você comentou que faz mais ou menos uns 7 ou 8 anos que nesta área da saúde que a população está ficando mais atenta a isso, né? Então eu acho que são as informações que estão começando a chegar também. Exatamente, é aquela coisa assim: eu tomo posse do conhecimento e eu me sirvo dele. Eu acho que é isso, né? Essa semana a gente ficou bem contente aqui porque tivemos um outro caso de uma jovem, e ela assiste teu programa, tá? Se ela estiver nos assistindo, um beijo grande, não vou dizer aqui o nome dela, mas ela me falou que assiste, talvez esteja vendo a gente. E ela tem um problema na coluna gravíssimo, e ela precisava fazer uma cirurgia agora para uma equalização do quadril, porque está ficando muito difícil a mobilidade dela. E nós já tivemos a Justiça de Rio do Sul, graças a Deus, atendeu o pleito dela e já está determinado que o Estado vai fazer a cirurgia que ela precisa, porque a cirurgia envolve, nesse caso dela, assim, a determinação de que ela seja internada, todos os custos de hospital e a prótese, porque a prótese que é necessária para o quadril, né, dessa pessoa, precisa ser feita só para ela, e em razão disso tem só 3 empresas no Brasil que fornecem. Então vocês vejam a pesquisa que tem que fazer o advogado por trás da situação, e essas 3 empresas cobram muito caro por essa prótese. É um produto caro. E aí entra mais ou menos aquilo que você comentou antes, né? De vamos ver a necessidade, são tantas pessoas que precisam, vamos supor, de um determinado tratamento, um remédio, um produto, e de repente uma minoria que está precisando de um outro, então vai também pela quantidade de pessoas que precisam, isso influencia de alguma maneira? Assim, a justiça ela não tem um valor estanque, um número assim, até tantas pessoas nós vamos atender. No começo, as primeiras liminares que surgiram nesse fenômeno eram baseadas na seguinte frase, que qualquer pessoa que está nos assistindo pode compartilhar aqui conosco. Os juízes diziam assim: não tenho certeza se essa pessoa está colocando em risco a sua vida. Na dúvida, opto pela vida e dou a liminar, porque como eu não sou médico, na dúvida eu não posso correr o risco de um ser humano pereça, padeça, em razão de não acessar um tratamento, ou de não acessar, não tomar, não ingerir uma medicação. As primeiras liminares tinham como fundamento esse pensamento, na dúvida pela vida. E por aí se construiu todo o entendimento que tem hoje.
que existe hoje. Bom, a gente deu uma passadinha pelo centro da cidade. Fábio, tem mais uma dúvida que a gente quer que você esclareça então. Tem custos? Quais são? Bom, com relação aos custos, as pessoas, em geral, a nossa Constituição, a mesma que diz que a gente tem direito à saúde, diz que a gente deve ter acesso à justiça. Em Santa Catarina, nós não temos uma defensoria, mas nós temos um sistema de assistência judiciária para aquela pessoa, daí sim, para aquela pessoa que não tem condições de pagar os honorários de um profissional, de um advogado. Ela deve se dirigir aqui em Rio do Sul, na sede da OAB. A OAB tem uma sala no Fórum da Justiça Estadual, mas preferencialmente lá na nossa sede, na rua Bucão Viana, e lá ela pode declinar qual é a sua realidade, ela vai ser atendida lá e vai ser nomeado um defensor, né, pela assistência judiciária gratuita. Essa é a situação da pessoa que não tem condições de pagar um advogado. Vai ser averiguado essa situação, então ela deve usar de bastante verdade e dizer, né, porque o serviço está lá justamente daí sim para os mais carentes. Se não tem condições e for nomeado um advogado, ela não vai pagar honorários para esse profissional. As outras pessoas que vão procurar um advogado, nós temos uma tabela de honorários, que é um norte, ali o profissional se baseia, né, numa ação de rito ordinário, de rito comum, ele vai olhar o valor. Fica difícil a gente dizer, olha, os honorários do advogado custam 2.000, custam 3.000, custam 1.500, enfim, qualquer valor aqui eu estaria correndo um sério risco de falar alguma coisa errada. Por quê? Porque essa tabela é um norte, mas depende da complexidade. Depende da complexidade. Então, eu não gosto quando eu assisto uma entrevista e escuto assim, cada caso é um caso. Eu penso, não, mas alguma informação mais concreta parece que a gente não recebeu. Então, deixando bem claro, não é que cada caso é um caso, é que cada caso exige uma pesquisa, porque a gente está falando de uma área que o advogado não domina, o juiz não domina. Quem domina a medicina? Médico, né? Quem domina o jornalismo é jornalista, então cada área sim, aí cada área tem as suas responsabilidades e por isso, muitas das vezes, o processo se complexifica e aí então cada profissional analisa e propõe para a pessoa o que ele gostaria, o que ele quer receber, o que ele propõe como honorários. Tá certo, Fábio. A gente tem mais uma dúvida e vamos conferir. Eu gostaria de saber se todos que vão ganham. Bem, nem todas as pessoas que vão à justiça têm sucesso no seu pedido liminar ou mesmo no seu pedido na sentença. Para as pessoas entenderem, a liminar ela é provisória, tá? E é um pedido imediato. E a sentença é uma decisão definitiva, que pode ser no primeiro grau ou no segundo. Nem todas as pessoas têm direito, por quê? Porque o juiz vai analisar várias situações. E também os advogados do município, os advogados do Estado, os advogados do Brasil, da União, eles vão fazer a defesa também. Então, forma-se um processo com a Fabiana pediu uma medicação, do outro lado pediu, e os réus são quem? A Prefeitura, o Estado, a União. Os advogados vão lá, vão fazer a defesa desses entes, vão dizer por que não é devido. E é dessa colheita de provas, muitas das vezes nós temos perícias nesses processos. Então, a pessoa ela é submetida a uma perícia para que o médico, perito do judiciário, se firme, né, desse diagnóstico, ou que ele realmente possa examinar a pessoa, como numa consulta acontece, e verificar se é realmente aquilo, se aquilo que ela está dizendo, é porque o judiciário duvida de mim? Não, ele precisa ter certeza. Então, depende da situação, não é uma verdade máxima de que todos aqueles que irão vão ter sucesso. Como nós estamos falando, então, sobre esses direitos, né, da pessoa de poder requisitar, né, através da justiça, esses medicamentos, né, ou esses tratamentos, claro, primeiro passando pela saúde, tudo, né, direitinho, conforme você já explicou, mas para que, de repente, por qualquer coisa não se vá procurar também. A gente tem já uma experiência no Brasil de um juizado especial federal no estado do Paraná, que eu saiba, pode ser que eu estou dizendo aqui algo equivocado, mas que eu saiba, isso não chegou ainda a Santa Catarina. Que quando a pessoa, eles já estão no seguinte patamar, a pessoa faz o pedido e na audiência de conciliação, na primeira audiência já está ali o perito,
do judiciário, e na verdade não é um perito, é uma junta médica, dependendo do caso, for um caso mais complexo, e a perícia já se faz ali em audiência e dali a pessoa já sai com uma resposta. Naquele mesmo momento. Naquele mesmo momento. Então, a perspectiva que temos, assim, diante da chuva de processos que a Justiça está recebendo, da mais variada natureza, vocês não imaginam a diversidade de pedidos que existem, leva para que o judiciário também corra atrás de formar mecanismos. Eu sei que eu vi esses dias, acho que na Bahia, no estado da Bahia, se não me falha a memória, já existe um plantão do judiciário 24 horas só para o caso de liminares, casos de extrema gravidade, em que o advogado precisa da liminar, às vezes até em 24 ou 48 horas. Eu queria agradecer, então, Fabiana, você ter perdido aí o seu tempo, né? A gente teve vindo aqui, tirado o seu tempo, te incomodado aqui, né, no teu consultório. Mas eu acho que assim foi válido, foram dúvidas aí que as pessoas tiveram, que eu acho que deu para esclarecer e bastante, então, sobre a judicialização de políticas públicas de saúde. Muito obrigada. Eu que agradeço e eu digo a você que esse é um papel que eu reputo muito importante de informação. O programa está de parabéns por propiciar esse momento. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Eu vou dar uma paradinha, vou para o meu intervalinho comercial. Você não saia daí, eu volto já já.